Muito bem, audiência do De Primeira, voltamos para mais um vídeo trazendo entrevistas interessantes, personalidades, pessoas que fazem a história do nosso esporte aqui de Passo Fundo. Já conversamos com tantas pessoas, vamos conversar com outras ainda, nesse projeto aqui na sede da Seven Design, aqui mesmo em Passo Fundo. Christian Queiroz, hoje temos um convidado especial, porque ele tem experiência dentro de quadra, ele tem experiência fora de quadra, especialmente do futsal, não é mesmo? Sem dúvida. O nosso entrevistado hoje, nosso convidado, é alguém que eu admiro muito desde a minha infância. Me criei indo no ginásio e assistindo o Dr. Matheus jogar, fazer gol, ser o destaque do nosso time de futsal aqui de Passo Fundo. Antes de agradecer já a presença do Dr. Matheus, eu quero aqui lembrar você dos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, que é quem coloca o canal De Primeira no ar e principalmente esse momento de entrevistas que a gente está fazendo, que é o Chopp Santa Madre, a Santa Madre Cervejaria, que está conosco. Segue ele nas redes sociais, lá você vai conhecer tudo da Santa Madre. E também a Para Todos PF, apostas esportivas, junto com o Bet77, que é onde você vai para fazer a sua aposta, para brincar com responsabilidade. Para Todos PF também no Instagram, segue eles, o link está tudo aqui na descrição deste vídeo. Dr. Matheus, satisfação recebê-lo aqui no De Primeira, seja bem-vindo. Obrigado, Christian, pelas palavras aí, obrigado, Cleiton, pelo convite, né? Desde já desejo mais sucesso ainda ao canal, enfim, e com vocês dois no comando, eu acho que já está tudo garantido, né? Então, ao longo desses anos, pude conviver tanto com um quanto com o outro, nas minhas experiências, tanto dentro quanto fora da quadra, e são pessoas que eu tenho uma admiração grande pelo nível sempre que colocaram o jornalismo esportivo dentro da comunidade de Passo Fundo, sempre com bastante responsabilidade, sempre muito atuantes e muito, além de jornalistas sérios, torcedores pelo esporte da comunidade, que é o que tu acabou mesmo de dizer, né, Christian? Desde a infância, a gente acaba vivendo no início da nossa vida o esporte, né? Eu sou um grande fã da educação pelo esporte, que é uma coisa que, no tempo que eu tive muito dirigente aí do Passo Fundo Futsal, junto com o Alexandre, com o Flávio, que são duas pessoas fantásticas que sempre nos acompanharam, a gente batalhou muito por termos educação no esporte. Eu acho que ela é um grande mote das equipes que fazem as competições estaduais e nacionais, porque realmente ela é o que transforma a comunidade. Matheus, a gente pode começar do início ou a gente pode começar do fim? A gente pode fazer a ordem cronológica das coisas, das lembranças, ou a gente pode começar do fim, de como que você sai, enfim, depois de ter feito um belo trabalho à frente do departamento de futebol ali do Passo Fundo Futsal. Eu acho que a gente deve começar pelo início, tá? Porque o início também é muito vitorioso, desde lá de Marau, né? Vocês conquistam um título muito importante, que é um título estadual, pela Perdigão Metasa, né, de Marau, e ali você já desponta como um grande jogador, embora tenha encerrado tua carreira prematuramente, mas por uma escolha tua, né, por uma escolha profissional tua, e é uma história muito peculiar essa também, sim, diferente de outros jogadores, né? Então eu gostaria de saber, Matheus, como é que tu começa a tua carreira de futsal, que ela é vitoriosa desde o início até o fim dela? Bom, eu começo na cidade de Marau, de onde eu sou natural, né? E tenho uma grande gratidão por tudo que se começou lá. Então Perdigão de Videira tinha um grande time na década de 80, né? Campeã nacional, enfim, com muitos ídolos daquela época, Norberto, goleiro, Jackson, né? Uns ídolos de um passado mais distante um pouco. E eles, como a Perdigão tinha uma filial em Marau, né, decidiram, por uma época, colocar um time de futebol de salão, naquela época não futsal, futebol de salão, em Marau também. E o time da comunidade foi um sucesso lá, né? Foi um sucesso desde 1987, por aí, eu tinha 13 para 14 anos, e eu sempre fui um cara com uma boa habilidade esportiva. Então, na escola da comunidade, sempre que botavam lá, vai ter handebol, eu ia lá jogar e eu conseguia jogar bem. Basquete, eu tinha uma boa habilidade, futebol também, né?
E jogava um pouco de tudo e sempre fazia bem o esporte. E naquela época, um dos diretores da Perdigão, que é o Lancaster Forest, que é meu segundo primo, ele olhou e disse, mas o Matheus leva jeito para futebol, né? E um dia eu estou lá no ginásio num campeonato de vôlei e ele me entregou um bilhetinho. Na verdade, era uma coluna, um recorte de uma coluna do Paulo Santana, na Zero Hora, que dizia assim, tem que insistir, né? Mas basicamente o que aquilo queria dizer é que você tem que escolher, ou ter foco, na verdade, né? Escolher uma das habilidades, focar nela se você quiser desenvolver, né? Para poder fazer acontecer. A partir daquilo ali, ele disse, tu não quer treinar lá no time da Perdigão? E eu disse, cara, mas... Não, mas vou. Não, porque vai ter juvenil, depois tem o adulto, enfim, a gente está querendo fazer um infanto juvenil, e eu tinha idade para infanto juvenil, 13, né? E aí nunca me esqueço, meu primeiro tênis, um All-Star amarelo, fui treinar com um All-Star amarelo, totalmente fora de contexto, né? Sim. Mas era o que na época a gente achava que era interessante. E aí começamos a fazer os campeonatos por lá. E nesse ano, então, eu comecei a treinar com o juvenil, que era uma idade acima da minha, né? Participamos do campeonato juvenil e comecei a entrar nos jogos do juvenil e logo fui chamado para treinar com o adulto, muito cedo, 13, 14 anos, né? E fazia meus treinamentos com o adulto, né? E fui pegando um pouco de experiência, enfim, né? E aí, no ano de 91, né? 91, nós tivemos no ano de 90, nós tivemos um grande campeonato juvenil aqui em todo o estado, era muito forte as categorias de base, Enxuta, Russo Preto, Cercesa, enfim, Vasco da Gama de Caxias, e nós fomos para o quadrangular final e eu fui o destaque desse quadrangular final, nós ficamos em vice-campeões, e um pessoal de São Paulo, do Corinthians de Araçatuba, contratou os dois melhores jogadores da época da Enxuta, que era o goleiro, que era o Lodo, e um ala direita, que era o Cezinha, e foram jogar no Corinthians de Araçatuba. E, iniciando o campeonato, eles precisavam de um pivô lá. E aí, então, o pessoal disse, não, tem o Matheus, que foi destaque, enfim, né? E aí me ligaram em 91, muito cedo, eu fui para São Paulo fazer uma temporada no Corinthians, juvenil, né? Uau. E naquele ano nós fomos vice-campeões paulistas, 91, e a Federação Paulista ela tem uma premiação que se chama Tênis de Ouro, que é um troféu muito legal, que eles selecionam os 5 melhores selecionavam, né, os 5 melhores do campeonato em cada posição, e numa cerimônia de entrega davam o tênis de ouro. E eu ganhei o tênis de ouro de pivô, né, foi o melhor pivô do Campeonato Paulista. Então o começo foi mais ou menos por aí, e aí em 91, em 92, início, aí eu fui repatriado, né, com toda essa repercussão que teve em São Paulo. A Perdigão fez um grande time em 92 e eu vim então com 18 anos, estava voltando, né, para fazer o campeonato. E foi um campeonato espetacular, né? Tinha Paulinho Sananduva como ala direita, tinha o César na outra ala, que eram dois alas que encontravam muito pivô, né? E em 92 nós fomos campeões, então campeões estaduais da Série Ouro, e naquele ano eu fui o goleador e o melhor jogador do campeonato, com 18 anos, né? Então tudo começou muito cedo, assim, muito rápido, e assim como terminou cedo, para jogar com 25, né? Então foi uma carreira assim muito rápida e as coisas aconteceram de forma muito precoce. Era Série Ouro nessa época. Série Ouro, 92. 92, Série Ouro. Ganhamos o campeonato da Série Itaqui, né? O time da Série Itaqui era o goleiro Becon na época. O fixo era o PC, que foi treinador da seleção brasileira, enfim, né? O Choco era o pivô da Série Itaqui, o ala esquerda era o Henrique, que é um cara muito habilidoso hoje, né? Todos nós somos amigos aí, enfim, mantemos um bom contato, mas era uma grande equipe, né? Uma grande equipe. Série Itaqui tinha sido campeã de 91, buscava o vice-campeonato. Então, e como é que você vem para Passo Fundo? E aí, então, eu comecei a fazer vestibular muito cedo, né? A primeira vez que fiz vestibular como a gente chama de trainee, né? No título de 92, nós temos as fotos do caminhão de bombeiro, enfim, já vi essas fotos, né? Já vi. A partida final foi com a Série Itaqui uma semana antes. A partida final, assim, é que definiu entre os dois melhores da competição. Depois, o último jogo foi contra o Russo Preto, de Não Me Toque, que já estava fora e nós precisávamos só fazer o resultado. Eles já estavam eliminados, nós mantendo o resultado, a gente era campeão.
E aí eu disse assim, não, cara, eu preciso fazer medicina, é o que eu quero, eu vou começar a fazer vestibulares, né? E no final de semana do jogo contra o Russo Preto, eu tinha me inscrito num vestibular em Pelotas, cara, para fazer medicina. Logo ali. Eu fui. Daí fiz a prova, o jogo era no sábado, então eu fui na quinta, fiz a prova na sexta, o jogo era sábado de noite. Eram 3 provas naquela época, o vestibular, sexta, sábado e domingo. Fiz a prova na sexta, fiz a prova no sábado de manhã, aí o clube disponibilizou um carro, daí eu entrei no carro, vim para jogar, o jogo era 9h30 da noite, uma hora. Jogamos, passamos no caminhão de bombeiro, fez toda a comemoração, entrei no carro, voltei para Pelotas fazer a prova no domingo. De manhã. Não passei, obviamente. No domingo de manhã. Olha, então essa é uma lembrança boa daquela época. E por que eu vim para Passo Fundo entrando na pergunta? Porque eu comecei a buscar a minha carreira definitiva, que é a que eu tenho até hoje, que eu sou médico. E eu comecei a fazer vestibulares para medicina. Passei em medicina em 95, aqui na Universidade de Passo Fundo. E nós tínhamos em 94 em Marau também feito a final contra a Enxuta, um grande time da Enxuta aí, Manuel Tobias, enfim, Ortiz, né, o Bagé, o goleiro, enfim. Jogamos a final em Marau, perdemos 5-1 em Marau e empatamos 2-2 em Caxias do Sul, a Enxuta foi campeã. E aí eu passo no vestibular, de 94 para 95, e casualmente naquele ano a ABB Semeato começa a ter o patrocínio da UPF, né? E nós tínhamos uma relação de amizade em comum, os diretores aqui de Passo Fundo, com um amigo meu lá de Marau, e eles conversando, mas será se a UPF está indo, daqui a pouco o Mateu passando em medicina, o pessoal ali de Marau queria que ele treinasse turno integral, enfim, talvez não vai dar certo. Começamos a conversar e aí se alinhou realmente para mim, através de uma bolsa de estudo, que na época era a UPF fazia essa situação, e eu me transferi para Passo Fundo para poder jogar a Série Prata e estudar. Naquela época a Série Prata se treinava se treinava todos os dias à tarde. O Clair era o treinador, nós treinávamos todos os dias à tarde, mas ficava muito mais flexível, né? Porque eu poderia estudar e poderia treinar e sem problema nenhum, e tendo uma bolsa de estudo na Universidade de Passo Fundo. Então a vinda foi vinculada ao início da faculdade de medicina, né? E aí imaginávamos que pudesse não durar muito na Série Prata, e não durou mesmo, foi aquele ano, e naquele ano mesmo a gente subiu, né? Porque o time da Série Prata, eu fui o primeiro da Série Ouro que migrei, logo em seguida migrou o Gelson, né? Que ficou com nós bastante tempo, o canhão da Serra aí, né? E acabou que se formou um baita time de Série Prata, né? E fomos campeões da Série Prata de 95. Lembra do time? Lembro. Fala aí para nós. Luciano, Gelson, Eurides, né? Não sei se alguém lembra do Eurides, não, acho que tu não lembra. Não me lembro. O Eurides era um grande fixo que a gente tinha. Carlinhos, João Carlos, Mateu, Xoxo, Pedrinho, né? A turma basicamente de Carazinho e daqui de Passo Fundo, Lagranha, Polenta, Rodolfo. Isso aí, essa turma aí que conquistou a Série Prata. Essa turma de Passo Fundo, eles tinham vindo da Série Bronze pela ABB e tinham conquistado a Série Bronze na época, um time basicamente local, e aí eles foram aproveitados, né, nesse time da Série Prata também. Baita time, ganhamos assim a final muito bem. Tem uma história bacana da Série Prata, porque eu vim no meio, né? Bacana porque talvez fale um pouco da personalidade, né, da minha personalidade, de sempre ser um cara muito competitivo e, enfim, sempre olhar o que tem de melhor e ir atrás do que tem de melhor. Quando eu cheguei para jogar a Série Prata, tinha um excelente jogador de Pelotas, se chamava Paulo Petter. Quando eu entrei no campeonato da Série Prata, que eu consegui fazer a transferência de Marau para Passo Fundo, o Paulo Petter tinha 20 gols no campeonato. Tá. E aí eu falei, bom, é o Paulo Petter que eu tenho que pegar. O campeonato terminou eu com 42 e o Paulo Petter com 40 gols. Eu fui o goleador da Série Olha Prata. só. Tenho lá o troféuzinho de goleador da Série Prata. Então, um ano muito bacana, e que daí começou os estudos, enfim, aí começa a história de 96, 97, enfim, aquele time que logo em seguida, né, vai para a Série Ouro e conquista a Taça Eugênio Portillo, que foi a grande conquista daquele time, foi a Taça Eugênio Portillo, né, contra a CBF dentro de Carlos Barbosa. E com aquele
uma máquina o time da CBF, né? Danilo, Fininho, Choco, né? Bagé, enfim, e nós acabamos conquistando com um empate lá. Eu acho que eu fiz o gol, faltavam uns 50 segundos, o jogo eles estavam vencendo 3-2, faltando 50 segundos eu fiz o gol e o empate era nosso, porque tínhamos vencido aqui. Então, uma história bem bacana, bem bonita. Pois é, esse modelo de aliar o jogador contratado a uma bolsa de estudos não foi exclusivo teu. Depois muitos jogadores vieram, né, nesse mesmo modelo e assim conseguiram concluir lá os seus estudos, enfim, e ter essa carreira também. Como é que tu vê hoje em dia a aplicabilidade desse modelo em qualquer clube que seja por aí, em qualquer modalidade também? Assim, em questão, depende do objetivo do clube, né? Eu acho que são raras as exceções de que você consiga manter uma competitividade em alto nível e fazer uma faculdade em alto nível. Às vezes você pode ter uma bolsa de estudo sem muita perspectiva de se formar logo e você dá um suporte nesse sentido para o atleta, né? Ele vai fazendo algumas matérias por ano, enfim, mas cumprir todas as matérias e fazer um esporte de alto rendimento com vistas a conquistas, hoje é bem difícil. É bem difícil, porque se fica para trás, né? Se fica para trás porque o treino hoje, assim, são treinos em 2 turnos, enfim, né? Exige bastante do atleta e o descanso também é treino, né? Então, eu lembro, na época, assim, muitas vezes, o que eu fazia, principalmente, chegou uma época então, o PF Zamil, que eu estava muito atarefado, né? E num ano para o outro mudou o treinador, e o treinador que veio, não vamos citar nome, né? Para não ficar, mas vou contar a história. O treinador que veio falou para a direção assim, não dá, ele quer estudar ou jogar, ou estudar ou jogar. Sim. E aí contrataram mais 2 pivôs. Eu era na teoria, eu estava virando o ano como o principal pivô do time, e aí mudou o treinador e ele disse, não, esse aqui vai ser meu 3º pivô, e contrataram mais 2, né? E aí eu disse, não tem como, não vai dar, eu quero jogar também. Então, como ele sabia que eu não ia fazer o treino da manhã, porque eu tinha aula e eu também não abria mão da aula, o que eu fazia? Minha aula era 7h30, eu acordava às 5 da manhã, fazia meu treino sozinho, não sabia que eu treinava. Não sabia. E aí eu ia para a aula, fazia toda a minha faculdade, chegava na hora do jogo, eu estava sempre bem. Sempre bem. Fisicamente? Fisicamente bem. E nos jogos decisivos daquele ano, né, nunca me esqueço, teve uma semifinal contra o Inter aqui, de Porto Alegre, que eu tinha semana inteira de prova. Não fui treinar nem de manhã e nem de tarde. A gente tinha treino de manhã e de tarde. Não de manhã nem de tarde. Cheguei para treinar na quinta-feira. O treinador não me deu moral nem. Esse não vai entrar. Não, eu achei que eu não ia nem pro banco. Né? Eu achei que eu não ia nem pro banco de reserva. Eu disse, bom, beleza, vou ficar aqui quieto meio, né? Enfim. Bom, me escalou pro jogo. Sentei no banco de reserva e o jogo do Inter começou. O Inter fez 1-0, o Inter fez 2-0. Capingui lotado, né? Lotado. Esse é um jogo que eu tenho na memória porque foi marcante mesmo. E o treinador tirava um pivô e botava outro. Tirava o outro e botava um. E eu sentado no canto ali. Não treinei, né? Só que no calor do jogo, o jogo começou a incendiar e eu disse, cara, eu preciso entrar nesse jogo, né? Principalmente vendo que o time não estava indo, né? Faltando 2 minutos para terminar o primeiro tempo, ele me olhou e falou assim, vem. Porque a torcida começou também, né? Na época, a Força Jovem, que até hoje é torcida, tinha um legado dos outros anos e começou a pedir, incentivar para que me colocasse e tal. Primeiro lance do jogo, eu pego um voleio de esquerda, primeiro toque que eu dou na bola, gol, 2-1. Rodou uns 30 segundos, 40, eu dou uma girada em cima, um Acidésio era o back do Inter. Dei uma girada em cima do Acidésio, virei 2-2. Eu dei 2 chutes no gol, 2 gols. Empatamos. O jogo acabou 5-2, eu fiz 4 gols. Nunca esqueço. O treinador ligou para o PF, obrigado. Marca mais prova para ele que tem a final daqui uns dias. Não esqueço, esse é um jogo que faz muito tempo, ele está na minha memória, olha assim, viva, muito viva. Essa questão de estudar e jogar,
o Passo Fundo Futsal fez agora, até quando subiu ali da prata para ouro, tinha alguns atletas que estudavam, né? Tinha. Tinha alguns, na verdade, nessa subida da prata ainda era Fazurgs. Isso, era Fazurgs. Isso. Então, eles tinham com bastante flexibilidade assim de horários na faculdade. Né? Então, eles iam fazendo a faculdade conforme o andar da carruagem. Mas a Série Prata também era uma Série Prata que o treinamento não era um treinamento intensivo. Por isso que eu disse, né, que depende do objetivo. Uma coisa é você olhar a formação do atleta, o que você pode ofertar para ele. A outra coisa é você olhar o que você quer para aquele time, para aquela comunidade e de que forma fazer aquilo. Né? Eu acho que, como eu disse, conciliar as duas coisas de forma bem efetiva, como a gente fez lá atrás, eu joguei 3, eu só não joguei o último ano de medicina, eu joguei 5 anos da faculdade. O último ano era internato, então a gente passava o tempo inteiro no hospital, eu não tinha como sair para treinar, mas eu joguei 5 anos. Sim. E eu não perdi nenhuma matéria da faculdade. Né? Então eu consegui fazer as duas coisas dessa maneira, porque também era uma visão que se tinha, que quando você começa uma faculdade, né? Naquela época era assim, hoje as visões são um pouco mais diferentes das profissões autônomas. As pessoas estão se preocupando um pouco mais em viver, em conhecer lugares, não se preocupando em começar e terminar a faculdade de imediato, ou começar uma faculdade trabalhando, como é o caso do esporte mesmo, né? Sim. E aí você leva isso meio paralelo. Se você acha que tem uma vida ativa aí de 10 anos, você se preocupa em construir a carreira, a formação em 10 anos e não em 4, como é a faculdade, nesse sentido dá. Mas você querer fazer uma faculdade em 4 anos, cumprindo todas as matérias, você querer ser campeão gaúcho, campeão da liga, não dá. E ainda mais, não dá. E acho que ainda mais medicina, né? Não, medicina hoje. Porque vamos lá, se é um curso que é aula só num período do dia, alguma coisa assim. Agora, medicina que é exigente, período né? integral, né? A exigência um dia era aula de manhã, outro dia era de noite, outro dia vai fazer o quê? Né? Mas naquela época a gente foi dando um jeito. Conseguiu. Tive apoio de bastante gente também, né? Que pela carreira construída, porque eu acho que isso é importante, assim, você levar em consideração o que as pessoas construíram. Isso é extremamente importante. Sim. Né? E aí, com esses apoios, eu fui conseguindo fazer. E essa história é uma história muito bonita mesmo, de como se construiu isso. Claro. Porque, Matheus, você faz, então, a tua carreira de estudante de medicina, que é uma carreira, né, que ela é uma fase importante da tua vida, com muita concentração, com muita dedicação, com muito empenho, sem baixar a guarda. Ao mesmo tempo, tu segue a tua carreira de jogador também da mesma forma, né? Então, você faz duas situações bastante complexas simultaneamente, lembrando que você está jogando em uma equipe que disputa uma competição tão difícil quanto a Série Ouro. E por que tu chegas assim e decide, não, agora então eu vou abrir mão de uma parte da minha vida, que era uma parte vitoriosa, para assumir esse outro lado, que é o lado profissional, que é o que tu desempenhas até hoje, né? A partir de que momento, e foi difícil para ti fazer essa escolha, um ou outro, no caso a medicina? Na verdade, a escolha ela foi sendo trilhada, né? Eu sabia que esse momento ia chegar, a gente sempre acha que vai dar para jogar, né? Então eu entendia que eu pensava que mesmo no 6º ano eu ia conseguir jogar, que eu ia dar um jeito, porque eu já tinha feito dessa forma, eu treinava meio que de madrugada, eu tinha uma boa condição física, eu era novo, né? Então eu achava que eu ia conseguir jogar. Mas quando chegou no 6º ano, daí assim, eu sempre quis muito a medicina, mais do que a bola. A medicina foi uma escolha, a bola talvez tenha sido algo que por alguém enxergar e mostrar o caminho e tu acreditar naquilo, tu conseguiu construir, mas não foi uma coisa que eu falei assim, não, eu quero ser jogador de futebol. Não foi isso. Mas eu quero ser e queria ser médico. Então eu sabia que a hora que afunilasse isso, ia ser uma decisão já estabelecida. Não teve assim, bom, agora eu tenho que decidir, quero ser médico ou quero ser jogador? Não. Eu já sabia que a hora que chegasse eu ia ter que ser médico, mas foi muito sofrido, porque eu estava no auge da carreira, né? No auge da carreira. Então você imagina tudo isso que vocês vivenciam desde muito cedo e em todos esses anos, ginásio lotado,
né? Você poder fazer parte daquilo, né? Ser um dos protagonistas de cenas marcantes, fica muito na memória. Esse jogo do Inter que eu te falei, isso aí jamais, eu vou estar com 70, 80 anos, se Deus quiser, eu vou estar lembrando como se eu estivesse fazendo os gols hoje. Por quê? Porque isso é uma memória que traz muita, ela vem com uma emoção muito grande, esse tipo de situação, né? Então, acaba que para você falar assim, não, mas eu estou vivendo isso agora, em dezembro e janeiro eu não tenho mais, com 24, 25 anos, 25 que eu parei, eu disse, cara, não, mas será? Então foi muito dolorido isso, né? Eu lembro uma vez também, né, no ano de Pará, né, a Zero Hora fez uma reportagem aqui, os jornais estaduais eram bem assim engajados, né, no futsal. Hoje está menos isso, né, um pouco menos, mas na época era. E aí eu fiz uma foto com um calção, um jaleco, um estetoscópio e embaixo do gol. Eu estava sendo no último ano também estava como goleador do campeonato. E aí, até na RBS daqui, acho que era o Fonseca, o antigo Fonseca que fazia, né? Sim. Daí ele botou o futuro do goleador Mateu. Medicina, o futuro do goleador Mateu. Tem até hoje a reportagem, assim. Então, foram coisas que elas foram sendo construídas e quando chegou o momento de afunilar aquilo, eu sabia que eu ia ter que escolher. Mas eu vivi um luto aí, né? Com certeza, porque uma carreira vitoriosa, cheia de bons momentos. E é o que fica isso, são os bons momentos que a gente vai levando, né? Sim. E aí depois, tu encerra no Passo Fundo? Como é que foi a... Eu encerro no Passo Fundo. Depois que tu veio do Marau, jogou só aqui? Passo Fundo. Isso, mas joguei antes então, no Corinthians de Araçatuba. Eu joguei um campeonato brasileiro pela Sumov, no Ceará, em 97. Sim. Né? Então, eu, sei como é que era, né? As férias da faculdade eram de início de dezembro, naquela época até início de março. E o campeonato brasileiro era final de fevereiro. E aí o treinador da Sumov tinha estado por aqui e montou o time da Sumov lá. E aí me contratou para jogar só os 3 meses. Só aquele... Daí fiquei esse período em Fortaleza, 3 meses lá, e fomos para o campeonato no Rio de Janeiro. Campeonato que a gente não foi bem, enfim. Acabamos desclassificados para o Tio Sam, que era um dos grandes times da época. Mas foi uma outra experiência bem bacana também. Sim. E depois, quando tu para, tu continua indo assistir os jogos daí? Ou tu se afastou para... Me afastei totalmente. Totalmente, né? Aí quando eu me formo, eu vou para São Paulo, né, fazer minha residência. E aí acabo me desvinculando totalmente, né? Eu vou para São Paulo, eu me formo em 2000, vou início de 2001 para São Paulo e fico em São Paulo até 2010, né, fazendo toda a formação, enfim, né? Então, de lá, acabou que não acompanhei mais. Acabei me desvinculando totalmente, não assistia mais, né? E mesmo o futebol de campo, assim, em São Paulo, com várias oportunidades de ver clássicos, fui uma vez assistir um jogo lá, então meio que eu dei me afastei, né? O motivo, talvez, nem eu saiba, mas talvez... um pouco de dor aí de ver aquilo e saber que, né, na época talvez tivesse participado ou poderia participar mais, poderia ter construído uma carreira maior. Até eu tenho curiosidade de talvez até onde eu pudesse ter ido, né? Eu tive proposta para ir para o La Coruña da Espanha, tive uma proposta para ir para o Impacel do Paraná, que era um dos grandes times da época. Grande time. E eu sempre desistindo por quê? Porque eu dizia assim, não, eu quero ir porque eu quero estudar. Então, por isso que a decisão já estava tomada muito antes. Mesmo quando eu fui para o Corinthians de Araçatuba, que eu tinha 16 anos, ou tinha terminado, não, tinha 16 ou 17, 17. Tinha terminado o segundo grau, disse, não, eu só vou se eu tiver uma bolsa de cursinho, porque eu quero fazer cursinho, porque eu quero fazer medicina. Então sempre foi tudo meio assim, sabe? Sim. Eu negava os convites que eu tinha porque não tinha como estudar. Ou aceitava porque dava para estudar. Então a decisão, no fundo, ela já estava tomada. Era só a questão do tempo, quando o tempo chegasse e dissesse, olha, não dá mais, então tá tomado. Não dá mais para conciliar. Não dá. Tu sabia para que lado ia correr, exatamente, né? Exatamente. Aqueles anos ainda de jogador aqui em Passo Fundo, e aí pega uma parte muito importante da história do futsal de Passo Fundo enquanto jogador também. E a gente comentava antes aqui, a gente até comentou com o Giba alguns episódios atrás, ele esteve com a gente aqui.
era uma equipe formada por jogadores que se mantinham de um ano para o outro, você tinha uma ou outra reposição, mas no fundo eram os mesmos nomes que estavam por ali, a torcida identificava, os jogadores identificavam a torcida. Como é que era esse dia a dia e também ser uma peça dessa engrenagem tão bonita que foi aquele time da AP lá nos anos 90? Era realmente exatamente isso, né? A base era quase que sempre mantida, né? Eu lembro de um dos que veio depois, que agregou muito, foi o Gil, né? Que era um paraibano e acabou vindo. Mas aquela ideia inicial de que a gente tivesse um time regionalizado, que era a ideia da diretoria daquela época, transformou realmente esse time numa grande família, porque nós tínhamos aí o Luciano goleiro era de Erechim, Tete, Claudinho, né, Carazinho, eu de Marau, Gelson Espumoso. Quer dizer, nós tínhamos uma força regionalizada aqui concentrada em Passo Fundo, que fazia frente para os times que traziam gente do Brasil inteiro. Sim. E era muito seleção, né? E era muito difícil jogar aqui contra nós. Então, acho que uma das grandes coisas que a gente tinha era essa força de união, assim, de pessoas com situações muito semelhantes, vindas de lugares muito parecidos, de cidades muito próximas, e que acreditavam muito no potencial, que a gente não se diminuía. Esses tempos eu olhei um vídeo de um jogo contra a CBF e um contra o Inter. A pegada que o nosso time tinha era impressionante. Começava o jogo no Capingui, nós jogávamos os caras lá para trás, botava assim, respeito. Eles chegavam aqui para jogar e realmente eles sabiam que iam encontrar muita dificuldade, né? E claro que participar disso tudo me enche muito de alegria, porque, como eu te disse, foram grandes anos, não muito longos, mas muito boas lembranças. E essa espinha dorsal assim do time sempre até hoje, assim, em times montados, existe uma tendência de as comissões técnicas, os departamentos de futebol, manterem essas bases aí, né? Isso foi, para você ter uma ideia, entrando um pouquinho num assunto um pouco futuro, mas o gancho merece, isso foi uma decisão que nós tomamos por ter isso de um ano para o outro aqui, quando eu, o Flávio e o Alexandre estávamos na direção do Passo Fundo, de aceitar um convite para jogar a Copa Três Coroas. Por que nós aceitamos o convite para a Copa Três Coroas? Que foi assim... Foi uma briga para nós de jogar a Copa Três Coroas. Uma briga no sentido de... Os caras, não, vocês estão loucos. Por que tão louco? Porque, na verdade, assim, a Copa Três Coroas, nós nem sonhávamos ainda com Liga, né? Mas os times da Liga, quase que todos, Pato Futsal, Cascavel, Minas, Tênis, né? E, de repente, ia vir o Penharol, se eu não me engano, lá né? Ia vir o Penharol, e o Penharol, de última hora, desistiu. E o organizador da Copa Três Coroas, que jogou comigo muito tempo, que é o Pereirinha, ele me ligou e falou: Matheus, tu tem que me dar uma mão, eu preciso de um time, enfim, nós precisamos completar essa Copa Três Coroas, enfim. E o pessoal desistiu agora. Eu falei: cara, me dá 2 horas. Daí liguei para o Juninho era o treinador na época. Nós nos apresentávamos na segunda e a competição começava na terça. Lá. Sim, eu me lembro exato. Me lembro. E aí fala com a direção, e os caras: não, mas vocês estão loucos, não, mas tá louco. Mas... O Juninho olhou para mim e disse assim: não, eu já fiz uma pré-temporada assim. Eu disse: Juninho, e nós temos uma base. O time que terminou ano passado é o time com uma ou outra peça de reposição que a gente ajustou. Então, assim, quer dizer, esse time já está treinado. Vamos. E a gente foi para a Copa Três Coroas. Sim. E talvez a Copa Três Coroas foi a maior exposição do esporte futsal de Passo Fundo. Numa transmissão foi uma partida sensacional. A final da Copa Três Coroas foi um negócio. Perde na final, né? Perde nos pênaltis pro Cascavel. Isso. Que foi o campeão, venha a ser o campeão da Liga. Da Liga, né? Isso aí. Passando na semifinal pelo Pato. Enfim. Então, foi muito bacana essa decisão, baseado nesse comentário que você fez, que às vezes a base do time mantida, você consegue não só disputar uma competição, mas você consegue largar para uma nova temporada muito mais alinhado do que ter que trabalhar um time completamente novo,
Claro, às vezes precisa, né? Às vezes se alinha de ser assim, o jogador que tu quer tu não consegue, enfim. Mas isso foi uma das grandes sacadas assim do departamento de futebol com a comissão técnica, porque eu acho que é assim que as coisas acontecem. Sim. Não pode ser só o treinador, só o departamento, só a direção. Porque se você tem um departamento de futebol que conhece o assunto, que conhece o jogador, que tem o entendimento, ele tem que participar ativamente de tudo isso. Porque os atletas, a comissão técnica, o treinador, o preparador, às vezes eles são passageiros. E quem quer, e quem entende mesmo o que a comunidade quer, é quem está fazendo a gestão daquilo. Sim. Então a gente sempre teve essa premissa, e eu sempre fui muito incisivo quando fui dirigente, de que as decisões, elas jamais eram monocráticas, jamais. O departamento de futebol era ativo em todo o processo que definia qualquer coisa relacionada ao futebol. Porque qual era o interesse? Nós, 3 profissionais liberais. Ninguém com remuneração. Nosso objetivo do clube era só dar o nosso conhecimento para o clube chegar onde queria. Ninguém tinha interesse financeiro, ninguém tinha interesse de projeção, ninguém tinha interesse de nada. Então, esse conjunto de pessoas que davam norte das coisas, dificilmente a gente ia errar no que a gente queria de melhor para o clube. Porque não tinha nenhum viés. Não tem um viés. Não, nós vamos fazer isso aqui porque, ali na frente, enfim, não tem. O que nós queríamos? Nós queríamos ganhar, nós queríamos chegar na liga, nós queríamos construir um caminho, porque para chegar na liga, tu tem que construir um caminho que ele não é um caminho de 6 meses, de 1 ano. Isso. Ele é um caminho que você vai aparando aresta aqui, ali, você tem que saber quem são os ponta-firmes que vão construir junto com você, quem está afim, quem não está, senão você não consegue chegar. Sim. Antes da gente voltar para esse tema aí, que é bem interessante e a gente quer saber também, você viveu o ginásio Capingui, que é um local simbólico, marcante para o nosso futsal aqui de Passo Fundo. E você viveu ele enquanto jogador naquele momento em que tinha uma sinergia incrível, me parece, entre torcida e time. E viveu de novo como dirigente nesses últimos períodos em que também aconteceu, né? Como é que foi? Tu consegue ver que esses 2 momentos foram semelhantes? A torcida, ela sente mesmo aquilo? Fala um pouquinho sobre aquele teu momento de jogador, vendo o Capingui lotado, o Capingui pulsando, e depois como dirigente vendo o Capingui na mesma situação. A gente se emociona igual, né? A emoção, assim como dirigente, e às vezes o dirigente que foi jogador, quando ele percebe, ele está comemorando como se fosse jogador. É difícil de às vezes separar, né, Christian? Mas claro que a emoção de você poder participar ativa, porque o jogo mesmo o dirigente, ele trabalha para que o jogo aconteça, que o gol aconteça, que você tenha os melhores atletas. Então você também vibra com tudo aquilo, você também sente tudo aquilo, mas é diferente do atleta, né? O atleta, quando ele faz o gol, ou quando ele defende um gol, ou quando a equipe conquista um título, assim, essa emoção, como atleta, ela é mais forte. Ela é mais forte porque eu acho que ela é mais genuína, né? Embora eu tive muitas comemorações importantes, assim, como dirigente, do ponto de vista emocional, né? A Série Ouro, para mim, foi uma comemoração porque ela foi muito batalhada por nós fora de quadra, de bastidores, assim, para poder chegar até lá, né? Enfim, depois a gente pode entrar um pouco mais no assunto. A própria Copa RS, enfim, esse juntar das competições, que foi naquele ano a confusão que começou entre liga e federação, e a gente poder ter a percepção naquele ano que a gente poderia ter um desfecho de mais competições, né? Acertando bem o passo, porque jogar quarta e sábado, 2 competições, e depois torneios de fim de semana ia ser bem complicado. Então nós tínhamos que ter uma programação tanto técnica, quanto física, quanto regenerativa, que é uma coisa que ninguém imagina, né? Hoje o Alexandre Menegatti, sem dúvida, é um dos grandes médicos do esporte da região, né? Ele fez um trabalho de medicina regenerativa com a turma lá que foi fantástico, né? Reposição de nutrientes, nutrição, enfim,
Tudo isso é uma coisa de bastidor que às vezes nem aparece. Mas na hora que você vai comemorar um título desse, a gente sabe o quanto nos custou de tempo, o quanto nos custou de afastamento familiar, o quanto nos custou de dedicação, o quanto nos custou de conhecimento técnico para fazer isso, né? Que é uma coisa que coloca o time em condição. Tu imagina assim, tu fazer um baita elenco e tu não acertar a parte de regeneração, a parte de exames de imagem. Então tu contrata um cara lá, o Cleiton veio, jogador caro, veio uns 15 mil por mês, e de repente ele se machuca e a gente oferece um processo de recuperação mais ou menos. Sim, mais ou A gente não pode ter um jogador de um nível A e um processo de recuperação mais ou menos. A gente tem que ter tudo do nível A se a gente quiser chegar. Claro que às vezes não dá para ter tudo no mesmo ano, né, Cleiton? Sim. E Christian, mas tu tem que ir construindo. Bom, onde é que está o gargalo aqui? Olha, esse jogador aqui ficou fora. Tá, mas ficou fora porque demoramos para pedir a ressonância, ou talvez o protocolo que nós usamos ali em relação à recuperação não foi legal. Enfim, a gente reavaliava tudo, né? Para que a gente pudesse ter o melhor dos atletas e quando eventualmente tivesse uma lesão, que ele voltasse no tempo mais breve possível, recuperação de atleta mesmo. Sim. Também, antes da gente entrar em outros assuntos administrativos, eu tenho uma curiosidade muito grande, Matheus, porque a gente fala aqui de vitórias, a gente fala de títulos, tal, mas a gente tem um capítulo muito triste, né, na acepção da palavra mesmo, né? E aí tu estavas ainda no comando da direção do Passo Fundo Futsal, quando tem um acidente do ônibus, quando tem a perda do Radaeli, quando tem uma reconstrução, quando tem... E talvez ali seja o ponto mais triste da história do esporte de Passo Fundo. Sim. Né? Aqueles dias foram muito ruins, né? Enfim, tudo aquilo que nós vivemos aqui, que boa parte da nossa audiência também viveu. Então eu queria saber de ti, Matheus, como é que foi viver aqueles dias e como é que foi ter que capitanear daqui a pouco, de certa forma, um processo de reconstrução, tendo literalmente um luto a ser vivido? Foi bem complicado, né? Bem complicado. Eu recebi a primeira ligação, né? Por volta de 1 da manhã, eu recebi uma ligação no meu celular. Estranhei com uma chamada no celular do Toiço, do Fernando Matzenbacher, que era o preparador. E quando eu atendo o telefone, é o Juninho no telefone dele. O Juninho chorando muito e disse, o ônibus capotou e tem vítima. O ônibus capotou e tem vítima. E eu, como que o ônibus... Juninho, onde é que você... Como assim? Não, eu não tenho como, eu tenho que ajudar a tirar do... Desligou o telefone e eu não conseguia mais falar com ninguém, né? Porque eles também estavam se socorrendo e socorrendo outros, enfim, né? Imediatamente eu liguei pro Alexandre Menegatti, também meio atordoado, né? E o Alexandre disse assim, nós temos que ir para o Capingui, vamos montar um QG lá, porque nós precisamos nos organizar, né? E aí fomos ligando para todo mundo e explicando o que estava acontecendo e as notícias iam vindo, né? E uma angústia total, porque nós não sabíamos quem era que tinha realmente... Mas ali durante a madrugada já se sabia que tinha uma vítima fatal. Na hora eu sabia que tinha uma vítima, né? Ele disse, morreu, tem uma vítima, morreu, e eu tentando saber quem era, enfim, não conseguia. E aí a notícia foi chegando, né? E eles foram indo para o hospital, aí nós conseguimos o contato do médico que estava fazendo o atendimento lá, ali do QG onde nós estávamos. Ele foi passando um pouco as informações de como é que eles estavam. Nós fomos, eu e o Alexandre, que éramos 2 médicos ali da turma, entendendo como era a gravidade de cada um, organizando, junto com o médico de lá que estava vendo os pacientes, quem poderia vir de um transporte comum, quem precisava de uma unidade de terapia que foi intensiva, que foi o caso do Sandy, né? Sim. Que nós tivemos que, com a ajuda de todo mundo na cidade, né? Se eu citar alguém aqui, certamente vou esquecer, mas os hospitais foram muito parceiros, Corpo de Bombeiros, Brigada, Prefeitura, enfim, foi uma mobilização geral, né? E aí nós conseguimos ir ajustando as coisas para poder fazer o socorro de todos eles, né? Uma imagem que não sai da minha cabeça é quando chegou a ambulância ali, né? Ambulância não, o ônibus, né? Com eles todos descendo, enfim.
E uma segunda imagem muito marcante é assim, a hora que chega o caixão do Radaeli no Capingui. Aquilo ali é uma coisa que, né, foi muito complicada de a gente passar, né? A perda, assim, o Radaeli era o craque do time, né? Jogava muito. O Radaeli era um cara de uma convivência muito bacana, um cara muito alegre, divertido e um jogador excepcional, né? E aí, depois de tudo isso, a gente teve que reconstruir o time. Sim. Né? Reconstruir o time, jogadores operados, jogadores, alguns mão, o Dilvo, acho que o braço, uma coisa assim. Né? Então, nós ficamos, na verdade, assim... Romarinho fora, nós ficamos com um time... Secato também. Secato, Levi. Secato, Levi, né? O Levi teve, para te ver o nível do estresse emocional, o Levi chegou, entrou nós separamos uma salinha para os familiares, as esposas, né? Sim. Ali a salinha onde normalmente a gente fazia as confraternizações. O Levi entrou e o Levi teve que a gente chama de síndrome conversiva. O Levi apagou. Depois de ter viajado, chegado, tivemos que tirar o Levi dali, levamos para o hospital. Então foram momentos assim muito complicados, né? Muito complicados de viver e de ajudar a comandar isso aí, porque eram decisões sempre muito difíceis, né? A decisão do Sandy, por exemplo, de transferir, estava com o tórax drenado. O Sandy é um cara muito pesado e a gente ficou muito angustiado, assim, porque é um cara que todo mundo quer bem então não foram medidos esforços para que isso pudesse ser sanado da melhor maneira possível, né? Com o menor dano possível dentro daquilo que se apresentava. E eu acho que, assim, não sei se conseguimos fazer isso como a gente queria, mas foi o nosso melhor para tudo isso, diante de uma situação que a gente, além de... porque na medicina a gente vai aprendendo isso, né? De você não se envolver emocionalmente e tomar as decisões. Mas ali tem uma máxima na medicina também que eles falam o seguinte, que se tu tem um familiar teu, não vai você operar. Por quê? Porque você tem esse treinamento, esse aprendizado da vida, que é você não misturar razão e emoção. Mas quando entra um familiar teu, é diferente. E aquela turma ali que a gente convivia o tempo inteiro, era praticamente uma família da gente. Isso. Então, às vezes entrava um choro, às vezes entrava uma dificuldade de você raciocinar com calma. Nós passamos a noite inteira ali, nós fomos para lá, era de madrugada, e aquilo tudo foi muito difícil de a gente passar, sabe? Sim. Mas depois a reconstrução foi muito bonita, assim, a atitude do Pato, né? Poxa, fazer aquele jogo. Aquele jogo histórico. Foi incrível. Aquele foi jogo espetacular. Foi um jogo assim, a gente fica emocionado de falar daquilo que aconteceu, porque foi lindo. Aquele jogo foi um dos jogos mais bonitos que eu vi na minha vida em relação a uma situação como essa. A gente conseguiu confortar um pouco o pai e a mãe do Radaeli. Isso. Né? A gente conseguiu se autoconfortar, porque até lá a gente só tinha sofrido tudo aquilo. Sim. Em meio a sofrimento e em meio a ter que reconstruir o time. Então, em nenhum momento a gente conseguiu parar e falar assim, e agora? Alguém precisa nos abraçar também. E ali a torcida abraçou, né? A torcida abraçou, deu foi show. lindo. Eu, falando de quem estava do outro lado, né? E com a função também de noticiar, de contar tudo aquilo, eu sinceramente eu acho que o Passo Fundo Futsal, esse episódio, ele deve ser utilizado de exemplo. Eu também acho. Sabe, para os demais, que são acidentes, acontecem, mas a forma com que o Passo Fundo Futsal e toda a diretoria, na época a assessoria de imprensa, como se lidou com essa crise, para mim assim foi muito bom, porque em momento algum nos deixou sem informação, e a gente sabe que em alguns momentos, quando isso acontece, o principal é vamos se fechar aqui, né? A imprensa fica lá e a população fica lá, nós vamos ter que resolver aqui porque é muito grave. Isso. Né? E em momento algum isso aconteceu.
acesso a todo mundo. Tanto que o ambiental lá é o ginásio Capinguí aberto. Sim. Você entra lá e tal, e aí daqui a pouco tá o Mateu ali, e aí, Mateu, como é que tá agora, como é que não tá e tal. Mas tá na época acontecendo. até tem méritos nisso, o canal, o Guilherme do canal fez muito bem essa parte aí dessa divulgação. Tu estava junto também, Cleiton, né? Tu passou uns dias lá. Eu tinha passado uns dias antes lá. Uns dias antes. Isso. Mas o canal tomou conta, assim, de fazer toda essa divulgação e, na verdade, a gente não tinha muito o que esconder, né, Cristian? O que a gente precisava era, na verdade, que as informações saíssem do que realmente estava acontecendo. Do que realmente estava acontecendo e não, principalmente, o grande cuidado que eu tive junto com os demais é assim, os pais do Radael, eles não estavam, né? Eles estavam viajando, né? E, então essa informação, antes de qualquer coisa, ela precisava chegar primeiro para a família, né? Não tem como a família ficar sabendo pela imprensa, porque a Rádio Gaúcha estava divulgando, enfim, começou a ter uma divulgação já meio que geral aí, né? Eu acho que eu acabei dando uma entrevista, acho que umas 6 da manhã, acho que era o Colin na Gaúcha que estava fazendo, já noticiando, e, enfim, e nós sabendo, enfim, já quem era a vítima, mas nós estávamos com essa informação, sim, por uma questão de dignidade, de preservação. Eu me recordo que meu chefe de redação, o Carvalho, me liga às 5 e pouco da manhã. Eu estaria de plantão aquela manhã na rádio e me conta do que aconteceu, e aí eu vou pro Capinguí. Então, eu chego bem cedinho lá e o pessoal está reunido naquela salinha em cima lá, na secretaria. Isso, na secretaria, vocês estão lá e tal, conversa um pouco ali, né, e depois vou fazer meu trabalho. Mas realmente, assim, foi um momento muito dolorido e que eu tenho até hoje, eu tenho guardado, porque no jogo anterior àquele de Uruguaiana, o Passo Fundo vai jogar em Selba. Isso, e o Radael faz um golaço. Sim, e eu entrevisto ele ao final do jogo. Aquele jogo para mim é muito marcante porque tá muito frio. O Secato abraçado no gol, tem essa foto. Isso. Tá frio. Aquele sábado muito frio. Mas muito frio, assim, que tu não conseguia ficar. Eu ficava na beira da quadra ali, próximo ao banco, o pé gelava, que a gente não conseguia ficar parado, encostando o pé no chão. Os torcedores de Selba com cobertor na arquibancada. Isso aí. E aí o Radael faz o golaço, ao final do jogo eu entrevisto ele e a gente fala sobre o golaço também, né? E aí já projeta o jogo de Uruguaiana. Que... um momento difícil, mas eu concordo com você, assim, foi um dos momentos de muita lucidez na condução, assim, por parte de todo mundo, assim, né? Sim. Bom, vamos lá. Isso aí tu já estava como dirigente. Como é que você chega? Porque aí tu se afasta do futsal, o Passo Fundo retoma o projeto, o Passo Fundo Futsal, acho que é lá em 2014, né? Isso. Disputando uma série prata. E aí, passado alguns anos, que você se aproxima novamente e vai ser dirigente. Como é que foi essa reaproximação tua com o futsal aqui de Passo Fundo? Na verdade foi em 2018, né? 2018. Eu, na verdade, volto para a cidade, começo a ter as minhas atividades. Quando eles reabrem no SESC Senat lá em 2014, né? 2014, na época, eu acho que o Thiago Bortolom era dirigente, eu era o técnico. Ele jogava, eu acho, o primeiro não, jogo. Acho que não. O Wellington era o treinador. O Schleder jogava e ele era o treinador. Eu acho que sim. E daí ele me disse, olha, nós estamos abrindo de novo, vai ser a abertura hoje da temporada, vai lá no SESC Senat lá para prestigiar. Não vou. Daí eu fui naquele ano, vi eles fazerem a abertura, né? E depois também não participei muito. E aí, de novo, o Thiago, quando ele volta a ser supervisor aqui quando o time volta para o Capinguí para jogar aquela série prata 2017. Não, 16 já estava. Então foi aquela série prata que teve a confusão e que o jogo essa foi 2017. 2017. Porque 2016 o Passo Fundo vai 2016. Eu não me lembro qual era o técnico. Eu acho que começa com o Thiago de treinador, talvez. Aí depois vem o Rodriguinho, fica um período, e aí vem o Alexandre, depois o Rodriguinho. E aí o Passo Fundo faz a semifinal daquele ano da Série Prata com o Guarani de Espumoso. Isso. E aí é eliminado, perde lá pro Guarani, com uma larga vantagem. E aí 2017, com um time mais forte, aí vem Dani Ottoni, vem o Marcel depois. Esse ano eu entrei no meio do ano de 2017 ali para começar a ir lá, enfim, se reambientar, a convite do Thiago, e fui me ambientando e entendi que ali, assim, né, estava me sentindo bem e que eu podia contribuir
né? Sim. E aí já a partir de 2018, daí assim, então eu tomo a frente em definitivo ali. Foi aquele momento que a gente chamou de voltou a velha guarda. Voltou a velha guarda. Isso aí, 2018, Exatamente. 2018, que foi o ano da prata, que a gente conquista o título da prata, né? Isso. O título da prata, Isso. que é o jogo dos 11 segundos. É. Né? Isso. Jogo que é outro jogo Inesquecível. aquele jogo. Que te coloca frente a frente com o Amaral. Novo, frente a frente com o Amaral. Assim, uma análise fria da que a gente ganhou o jogo, enfim, mas, né, mas uma análise fria daquele jogo é jogo. O campeão é quem ganha. Mas o Amaral estava melhor no jogo. Tava. O que o Amaral Esquerda tava jogou melhor. naquela partida foi a exatamente. brincadeira. Eu Né, não, né, assim, não tinha, né, como, assim, eu não imaginava. Por isso que a emoção foi tão grande, porque Sim. a gente já estava meio que, putz, vamos perder, vamos empatar no caso, né? Isso. Sim, A mas derrota era deles, né? É. E aí começa o segundo tempo da prorrogação, a gente tem o goleiro expulso, Isso. Sim, do nada. né? Do nada E- o Rafa Mício vai me dar Vai um, dar um- soco no cara no um meio da soco, né? quadra. É. O Rafa. E daí eu disse, cara, não tem, não vamos. E aí de repente o Vini acha uma bola completamente, né? Mas assim, desacreditada, porque É. Era o que ele tinha pra fazer ali, né? eu acho que o Cris Aparoli, ele dá um passo como se fosse tentar tirar o cruzamento. Sim, como do se fosse um Vini. cruzamento, Isso. né? E o Vini bota a bola para dentro do gol. E aí, Isso. nossa, aquele ginásio, aquelas crianças chorando. O Capingui Então, aquilo ali foi uma loucura. Gritei de loucuragem. E ali eu me lembro daquele lance porque a bola vai pro ataque, acho que é o Thales no lado direito, e aí ele recua a bola pro Nuno, Isso. fixo ali. E não acelera, né? E o Nuno fica com o pé em cima da bola É. e o cronômetro baixando lá, 15 segundos, 14 segundos, e o Nuno com o pé ali em cima da bola e segurando. Verdade, Tá, e não aí, acelera. É. Vamos, Nuno, joga. E aí ele acha Era o passe time, lá. né? Era É o um time lance da, que né? não- era Sim, um ele lance fica que não- segurando em pé de calma. Se tu olhar, ele tá com a mão erguida assim, né? E aí depois ele acha lá o passe pro Vini e o Vini faz o que Que tinha jogo, ser né? feito. Que jogo. Ah, tá. Jogão, ali. jogão. Não, e o interessante também é que o Amaral tem a bola. Tem a bola. Sim, né? isso, E dá a sim. bola pro O Passo Fundo. o Lá. goleiro, acho o que foi Zaparoli, Cris, o ele Cris, tava Era só o Cris, e ele não toca a bola mata o e tempo, bota lá ele- na frente. Ele se desfaz da Ele bola se e aí desfaz sai da o bola. lance do gol. Isso. Isso aí, exatamente. Bem Foi, lembrado. foi um erro dele também, né? Estratégico, podia ter dado, né? Se ele taca a bola pro ali Sim, pra se você tentar fica sair jogando. morcegando aqui, dá uma tchau. morcegadinha ali, É. toca aqui, toca ali, dá um balão, acabou o jogo. É. Mas enfim, aconteceu. Sorte pra pro pra Passo Fundo. Fundo. Tá, mas vamos lá. Aí tu já tava como Sim, dirigente. Daí né? eu já começo em 2018 daí como dirigente. Daí já começo a implantar algumas coisas do que eu imaginava, talvez de forma precoce, né? Porque a Série Prata é uma série de acesso, então a gente tinha jogadores que treinavam 2 vezes por semana, como vinha o Dani e o Tony 2 ou 3, tinha um carro que vinha de espumoso, Sim. né? Então aquilo tudo nós, enfim, entendendo, mas tentando sempre trilhar um caminho mais profissional assim do esporte ali para poder, eu entendia que para poder chegar, para poder ganhar, a gente tinha que ter esse algo a mais, né? Não ser assim, todo mundo treina 3 vezes por semana, tá? Vamos treinar. Tá, mas daí nós vamos ser igual a todo mundo, mas a gente não precisa ser igual a todo mundo. Nós precisamos, se nós queremos chegar em algum lugar, a gente tem que ser diferente de todo mundo. E aí começa um pouco de, né, tira as pessoas da zona de conforto e tirar da zona de conforto é conflito, na maioria das vezes, né? E aí, mas porque eu não posso, não, vamos treinar, mas não. Cara, bom, mas vamos precisar, vamos fazer um esforço. Então aí começa essa caminhada de formar uma grande equipe. Não só uma grande equipe, né, de formar uma equipe e que ao mesmo tempo se profissionalize os setores, que era o que, assim, hoje, tanto eu, quanto o Flávio, quanto o Alexandre, a gente comunga muito disso, porque hoje, né, Cristian, assim, se eu estiver antecipando a tua pauta, aí, mas eu vou falando. Vamos lá, claro, vamos lá. É que nós temos 2 grandes clubes aí, a CBF e Atlântico. Sim. Ou você toma uma atitude que faça você ser competitivo com esses clubes, ou nós vamos estar jogando mais do mesmo. Vamos jogar para disputar quarto, terceiro, quinto, terceiro? Então, mas daí Qual a graça? que graça que tem? Sim. Entende? Então, assim, para você construir o caminho de chegar onde os caras chegaram, você tem que saber como os caras fizeram, ou o que eles fizeram. Chegou uma época que fui na cara dura, peguei o Juninho e falei, nós vamos para Erechim.
Como vai para Erechim? Não, já falei com o pessoal, falei com o Elton, que me recebeu muito bem lá. Cara, vamos lá ver, vamos lá dar uma conversada. Recebeu a gente, assim, de uma forma... O Elton é um cara nota 10, está na frente do Atlântico há muito tempo, né? E faz uma gestão que é uma gestão vitoriosa. Tá, mas nós vamos aprender com quem? Nós temos que aprender com quem está fazendo bem feito. Exato. E construir o caminho assim. Então, foi mais ou menos nesse sentido assim que a gente enxergou esse período de busca de resultado olhando os primeiros lugares. Porque aí de 2018 para 2019 tem uma virada muito grande no Passo Fundo. Muito grande. Tanto que são anunciados 4 jogadores para permanecer no elenco de 18 para 19, que era o Gui Fávero, o Romarinho, o Thales, e o Vini. E o Vini Costa. Isso aí. E aí eles foram saindo. E eles foram saindo. E ficou o Romarinho. No decorrer do campeonato eles foram saindo. O Thales até joga algumas, mas ele não, eu não me lembro se ele encerra o ano, mas o Thales começa. Porque aí o que acho aconteceu? Eu acho que ele sai nisso aí, assim, a diretoria tinha muito a ideia de que a gente tinha que ter o vínculo com as pessoas da cidade. Que assim, eu acho que na transição é bacana e tem que ter, né? Só que daí, como as contratações aconteceram, quando você bota essa turma que eram excelentes jogadores, todos os 4, tanto que, né, a gente fez questão de contratar e estão jogando, enfim, num nível de treino 2 vezes por semana, não é questão técnica, porque a questão técnica eles tinham, mas eles vinham de uma prata que treinava 1 vez por semana. Né? E aí nós profissionalizamos o treinamento, ou seja, 2 períodos, assim, e aí começa a ter um pouco de dificuldade. O Vini trabalhava, né? O Gui Fávero também trabalhava, né? E que foi o que acabou ficando mais, né? Foi o Gui Fávero ainda. Então, ao mesmo tempo, eles, uns para poder unir o trabalho, manter o trabalho e manter jogando, eles foram saindo, né? E aí a gente foi ajustando, fizemos algumas contratações que foram muito boas, outras que eram apostas e que talvez se nós tivéssemos esperado um pouquinho mais tivesse dado certo, né? Um deles é o Léo Catolé, que veio e está jogando a liga aí, é um menino que tinha muito talento, mas que chegou bastante tímido, não conseguiu desenvolver, e nós estávamos precisando de jogadores mais prontos ali, nós tivemos que acabar dispensando ele na época, sabendo do talento do menino, muito gente boa. O Giovanni Belém, que foi outro que Sim, aqui também, né? naquela largada, e são pessoas que saíram daqui assim, com a porta aberta, e sempre essa conversa, hoje está mais fácil, assim, hoje os clubes falam assim, agradeço a fulano, bota no Instagram e está certo. Sim. Mas essa transição da prata para ouro, ela foi bem conturbada. Cada conversa que nós tinha para liberar alguém e tal, era uma porrada que vinha, porque como é que não vai ficar com fulano, como é que não vai ficar com o ciclano? Aí o cara às vezes ia lá, botava umas coisas no Instagram ou no... Cara, faz parte. Até mesmo para treinador, acredito que possa ter, pelo fato do Alexandre ser campeão. Claro. Prata, né, uma expectativa de que ele pudesse renovar o vínculo. Claro. Mas aí assim, né, como o exemplo que se deu dos jogadores é mais ou menos o que serve para essa evolução. Quando você sobe um degrau, você tem jogadores que às vezes eles não querem subir esse degrau. Eles querem ficar mantendo o seu vínculo de emprego, eles estão pensando talvez mais no futuro, talvez estejam mais... aquela decisão que a gente falou aqui da medicina, exato. Talvez ele fale assim, não, eu vou treinar 2 vezes para ganhar um pouco mais do que eu ganho, abrir mão do meu trabalho, vou querer ser atleta agora aos 30 anos, aos 28. Às vezes o cara fala assim, eu não quero. Né? Mas o clube quer. O clube precisa daquilo ali. O clube precisa evoluir. Tá, mas daí nós vamos ficar chateados porque não... Mas fica. Por quê? Mas fulano, porque... Sabe? Então, aquela transição não foi fácil, assim. Sim. E aí já começou a se criar um climazinho de, porque o departamento de futebol, porque não sei o quê, mas não é. A gente, como eu falei, a gente tem que pensar como departamento no que é melhor para o clube. Sim. Se não está dando, assim como está dando errado o treinador, quem tem que mandar embora é o departamento de futebol, é a responsabilidade da gente.
Tanto que na hora de contratar também é a gente. Então a gente tem que ser fiel àquilo que a gente pensa Sim. que é o melhor para o clube. E não o que um diretor acha, o que o outro acha. E sempre tem muito pitaco, né? Sempre tem muito pitaco. E eu sempre fiz muita questão, e talvez, às vezes, pode ter sido até de forma truculenta, mas de blindar isso. Eu não gostava desse tipo de coisa. Né? De chegar, teve uma época no meio da Série Ouro lá, chegou um diretor e chegou um dia e encostou na... A gente nunca, olha, dos anos que a gente ficou na frente do esporte ali, eu nunca faltei um treino. Só na época que eu saí de férias, que eu fiquei 10, 15 dias, mas todo final de tarde eu estava no treino. Chegou o diretor, encostou em mim, assim, eu na grade, pro lado de dentro e ele pro lado de fora. Tu viu que fulano tá sem clube? Não. Até vi, mas não me chamou atenção, porque... Não, bom jogador. Não, beleza. Sim. Outro dia o cara falando, tu viu que fulano... Cara, tu já me falou onde que o fulano tá sem clube? Mas ele é amigo do nosso conselheiro. Eu disse, não, mas quem sabe a gente dá uma oportunidade. Cara, mas por quê? Nós estamos precisando de um jogador assim? Não, mas vai juntar a comunidade. Não pode ser assim. O objetivo não é paternalista, o objetivo é profissionalizar. Só que daí tu entra em conflito, né? Porque é o cara aí, é o cara que não quer, por que não, porque não sei o quê. Então, talvez esse foi um dos grandes conflitos que a gente teve, sabe? Tentar profissionalizar do ponto de vista de que, cara, tu é bom para carregar a caneca, tu é o melhor para carregar a caneca que nós temos aqui, que nós conseguimos para esse ano, então é tu que vai carregar a caneca. Tu não vai carregar a caneca porque tu é amigo do Cleiton. Sim. Não vai. Sim. E aí começa a ficar difícil de, né? E aí começa pressão por todo lado, começa às vezes, né, situações que, enfim, que acabaram culminando aí depois. Mas aí isso que vai construindo então a saída de vocês três. Claro. Isso vai construindo a saída. Sim. A tentativa de profissionalizar o esporte, o futsal, e que não foi bem... A direção tem muitos méritos, né? Muitos. Né? E essa construção da saída, enfim, a gente nunca falou muito disso, né, Christian? E até um assunto que, na época, a gente acabou saindo em silêncio para não... mas em respeito assim, aos patrocinadores, aos conselheiros, que são realmente as pessoas que... desenvolveram o esporte, aí, né, fizeram com que o Passo Fundo acontecesse. E que confiavam muito na gente. Daqui a pouco saíram e ninguém fala nada, né? Sim. Então existiu bastante divergência de opinião em relação ao que se queria do departamento de futebol, o que o departamento queria para o clube e o que a diretoria imaginava. E esses conflitos criados assim internamente, a gente foi matando uns no peito, outros não, até que teve 2 conflitos que foram bem complicados assim, né, de a gente administrar. E isso nos atrapalhou muito, né, e nos fez tomar a decisão, né. A gente, como eu te disse, assim, como tu vai tirando as pessoas da zona de conforto, tu vai sendo julgado por aquilo. Sim. E julgado porque assim, você pode ser julgado pela atitude, mas não pessoalmente. Entendeu? Mas não gostei da atitude. Não, mas não é o Mateu. Eu sou o diretor de futebol. O que o diretor de futebol está olhando? O salário dele, eu não ganho nada. O que o diretor de futebol está olhando? Ele vai lá se divertir. Cara, só me incomodo. O que eu estava olhando era o futuro do clube. Ponto. Sim. Mas daí não faz como um quer, não faz como outro quer. Daí se juntou um clubinho ali que começou a minar a gente, né, internamente e tentando desconstruir tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Sim. Toda essa construção de sabedoria na hora do acidente, buscar a melhoria ano a ano. Eu sempre dizia, tanto para o Alexandre quanto para o Flávio, olha, quando nós terminar um ano, o outro ano tem que ser melhor que o ano anterior. De começo. Nós precisamos, porque assim, a torcida, se ela chegou em terceiro, o outro ano, se o time não der uma cara de que vai chegar em primeiro ou segundo, nós vamos perder conselheiro, as pessoas não vão se motivar. Então, nós, no departamento de futebol, nós temos a obrigação de fazer um time que seja um time melhor que o do ano passado. Se com mais dinheiro ou com menos dinheiro, é outra história. Né?
Uma outra coisa que precisa ficar esclarecida e que internamente se falou muito e foi chegando para nós as informações, e falo aqui no meu nome, no nome do Flávio e no nome do Alexandre, né? Quando nós saímos, falaram assim, eles quebraram o time, fizeram um time rico e saíram. Maior mentira que já aconteceu. Por quê? Porque nas renovações daquele ano, de 2020 para 2021, a cada renovação que a gente ia fazendo, nós tínhamos uma reunião com toda a diretoria e eu falava, olha, esse aqui estava contratado por tanto, renovamos por tanto. Beleza? Todo mundo, beleza. Esse estava por tanto, renovamos por tanto. Beleza, beleza. O que aconteceu naquele ano? 2 Pro Esportes não foram aprovados. Um foi do Passo Fundo. Sim. O Passo Fundo não aprovou seu Pro Esporte. Por que motivo? Não sei. Mas aquilo não conseguiu conter a despesa. Porque o clube que a gente formou, ele foi um clube de comum acordo. O departamento de futebol não tinha a chave do cofre, como falaram assim, quero contratar, quero gastar tanto e eu posso e depois eles pagam. Imagina. Bom, tanto que nós tínhamos 2, 3 reuniões por semana. Se fazia a proposta baseada naquilo e para fechar, passávamos na direção. Tá bom assim? Tá bom. Então tá fechado. Sim. E se rolou uma conversa de que nós tínhamos saído porque nós tínhamos feito um time que não tinha como pagar. Mas o maior absurdo, né? Então essa situação é uma situação que me deixou muito chateado, né? E a outra, 2 ou 3 situações que eu acho que é importante dizer, claro, né? Se me permitem, se cabe, né? Se cabe. Completamente, vai lá. Nós estávamos jogando uma semifinal de Espumoso contra o Guarani de Espumoso da Liga, né? E naquele jogo da Liga foi um grupo de diretores. Nós saímos perdendo o jogo de 2-0 e um dos diretores invadiu a quadra no meio do jogo. O treinador de goleiro treinando, chutou as bolas do treinador de goleiro, entrou dentro do vestiário e, no meio de uma conversa de meio de tempo, né, o treinador falando, Sim. falou poucas e boas lá, né? Tinham chegado antes, já estavam tomando uma cervejinha, estavam meio alegres e tal, e, né, bom, voltando disso, nos reunimos com a direção, eu disse, olha, gente, há um tempo atrás fizemos uma reunião porque nós tínhamos tido um problema com o atleta, um problema grave, né? Que nós botamos em votação o problema do atleta para ver quem era a favor de, mesmo com tudo isso que ele tinha feito, dele ficar, né? E muitos desses mesmo que decidiram agora tinham dito assim, não, isso aqui tem as escolinhas, tem meus filhos, tem meus netos, esse jogador não pode ficar. Sim. Então, podaram o jogador. E ele não ficou. E ele não ficou. Tá? Tchau para ele. Tchau para ele. E aí, quando acontece esse fato em Espumoso, mesma coisa. Levei, olha aqui, ó. O que vamos fazer? Não, deixa para nós, tá, tudo bem. Então, fiquei com a promessa de que aquilo seria resolvido. No jogo da volta, daqui, o que acontece? Aí foi um fato bem desagradável. Nós estávamos voltando de pandemia e a Liga, ela mandava uma lista antes e só podia, lembra que o jornalista só podia um? Sim, então nós tínhamos uma lista. Tinha que entrar num aplicativo para preencher. Nós tínhamos uma lista de pessoas que nós tínhamos que mandar para a Liga. Mandamos o jogo da volta com as pessoas que eram para ficar, era 20 e poucos, com staff, enfim, né? Quando entramos no ginásio, daí estava eu e o Alexandre, que era no departamento de futebol, né? E, de repente, aquela turma que estava também lá em Espumoso, bateu na porta lá, que queria entrar no ginásio. E eu disse, não vão entrar. Por quê? Porque não pode, é protocolo sanitário. E a gente está priorizando os caras que realmente estão aqui na linha de frente, né? Sim. Enfim. De repente, alguém liga para um diretor, e o diretor liga para lá e diz, bota os caras para dentro. Daí, o que eu fiz? Peguei o Alexandre e eu, que eram os dois que estávamos inscritos, falou, vamos sair do jogo, porque eles querem entrar. Se nós ficar no jogo, nós vamos perder os pontos. Sim. Saímos do jogo para esse grupo de diretor, então, entrar e ficar lá acompanhando o jogo da forma com que eles queriam. Então, esse tipo de coisa foi nos minando, assim, sabe? Nos minando, até que chegou um momento no início do ano, que começou a temporada, nós montamos o time de novo. Isso daí já era 2021, 2021, né? Isso, começando. Né? E aí o primeiro resultado, nós temos um jogo lá em Marau, acho que teve um empate. Aí os diretores foram para o grupo de conselheiros lá e já começaram a criticar de cima a baixo. E aí eu disse, cara,
não dá mais. Né? A decisão do trio sair, porque vocês eram em 3, partiu de quem? Partiu de mim. Partiu de ti. E foi uma questão, vocês combinaram, ou fizeram uma reunião os 3? Ou eles te acompanharam? Não, foi eu expliquei tanto para o Flávio e para o Alexandre, eu disse, olha, tá assim, eu já vinha há tempo pedindo para eles, eu preciso de ajuda aqui, está muito pesado, a gente, assim, comandar isso aí do jeito que foi, para uma pessoa só é muito complicado. Sim. E eu nunca tinha muito ajuda na verdade, não deles, assim, do Flávio e do Alexandre sempre, mas eu precisava ter um operacional, que eu não tinha, porque chegou uma época que assim, faltou água na casa do fulano, liga para o Mateu. Mas caiu a luz da casa, não sei o que, liga para o Mateu. Mas vamos comprar o que de comida? Liga para o Mateu. Cara, eu não conseguia mais fazer nada. Né? E aí, quando eu trago alguém para me ajudar, eles começam também a ter uma implicância com o cara, enfim, e aí... Mas a decisão partiu de mim, falei, Flávio, não aguento mais, estou saindo, e vou dizer que estou saindo, Alexandre, estou saindo. E eles, até na época publicaram, isso, não, então tu está saindo, nós também vamos sair, não vamos ficar. Sim. Mas a decisão partiu de mim porque tinha que ser. Era o que estava sofrendo mais as consequências de tudo isso. E, na maioria das vezes, não sendo ouvido em situações que eu achava bem pontuais. Bem pontuais. Eu me recordo de ter visto, eu acho que foi uma publicação sua nas redes sociais, anunciando que não fazia mais parte, enfim, que estava saindo. Vi a sua em poucos instantes, via do Alexandre. Né? Exato. Optamos por sair em silêncio, acho que assim, naquela época, quanto mais se tumultuasse, não teria porquê. Não teria porquê. Agora, o clube é um clube que para a cidade é muito bacana, mas ainda, na minha concepção, ele é diferente do que a gente imaginou. Então, agora, obviamente, se mudou tudo, tem uma nova construção, tem novos pensadores ali dentro, né? Mas certamente, assim, a gente era muito barato para o clube. O Alexandre fazendo essa parte de medicina esportiva, nós cuidando de parte nutricional, parte de reposição e suplemento alimentar. A gente projetou fazer cozinha dentro do Capingui. Conseguimos fazer. No outro ano, acabou. Nós estávamos projetando salas de fisioterapia dentro do Capingui, para que tudo ficasse ali. Organizamos a escolinha, que era um sonho antigo, né? O Alexandre foi o coordenador da escolinha. Enfim, nós estávamos tentando construir uma coisa para a comunidade, de pessoas que são profissionais liberais, que não têm, de novo, repetindo, nenhum vínculo com absolutamente nada, a não ser o sucesso do projeto, né? Mas que às vezes você encontra pessoas que, ou por talvez quererem a posição ali que tu está tendo, e por isso que quando eu saí eu disse, vou dar oportunidade para novas pessoas, porque às vezes a gente acha também que está fazendo certo, que o pensamento é o pensamento certo, mas às vezes não é. Às vezes chegam outras pessoas com ideias novas e que chegam muito mais longe do que a gente chegou, né, como dirigente. Mas era um momento que aquilo não tinha mais como acontecer, porque as reivindicações não eram atendidas, processos de situações semelhantes que se tomou decisão igual, daí se tomou decisão diferente, então não ficou um negócio bem difícil de a gente administrar. Sim. 2 perguntas em uma. Te arrepende da forma como tu agiu? E aí, que acabou ocasionando de todo esse processo, em algum momento tu acha que se não tivesse agido de tal forma, ainda continuarias tendo esse vínculo? E a segunda pergunta, depois de sair, de alguma forma tu acompanha o time, ou tu faz que nem lá atrás e aí não vejo mais, não... Não, eu acompanho, acompanho na verdade muito mais o futsal do que propriamente o time do Passo Fundo, né? Então hoje, enfim, depois eu peguei o gosto de novo, então jogos da liga, jogadores, eu estou por dentro de tudo que tem acontecido, porque voltou a ter uma paixão pelo esporte, né? O arrependimento, não, eu não tenho arrependimento. Eu acho que isso foi, assim, a gente foi dando sinais o tempo inteiro de que a coisa não estava andando. Eu acho que houve o que foi uma gota que transbordou o copo. Então, né? Talvez o único arrependimento é de não ter contribuído mais, mas isso não dependia de mim. Dependia de nós ter pessoas alinhadas que tivessem o mesmo pensamento.
Eu concordo que, assim, às vezes, né, essa mudança de conduta, ela traz muito conflito. Traz. Porque, assim, se tu vai liderar uma situação, tu tem que entender que tem gente que vai te jogar pedra, tem gente que não vai gostar, né? O grande problema não é isso. O grande problema é você não ter o apoio como deveria ter das pessoas que também estão no comando. Essa é a diferença. Sim. Porque se me apedreja e aí quem está no comando vai lá e resolve, está tudo certo, nós vamos seguindo, porque eu sei que é assim. Claro. Assim como é de dispensar o jogador lá da Prata, que no começo da transição o cara ficou chateado, é assim. O processo de renovação é assim, depois as pessoas vão entender, como aconteceu com o caso que tu falou ali, tanto do Vini, do Thales, enfim, eles entenderam que para eles era melhor daquele jeito. Então isso aí passa. Isso aí faz parte do processo de evolução, de quem quer sair da posição D e chegar na posição A. Muitas pessoas vão junto, mas outras tantas vão ficar pelo caminho. E se elas ficaram pelo caminho, é por algum motivo que naquele momento não é compatível com aquele pensamento de quem está comandando. Né? Antes da gente mudar um pouquinho de assunto aqui, porque eu quero saber o teu quinteto. Né? O que tu jogou, a gente pediu pro Giba, até trouxe aqui a colinha do quinteto do Giba, né? E depois a gente fazer uma comparação, vai que seja parecido, né? Sim, Dois, sim. Como tu jogou só aqui em Passo Fundo, então vamos deixar só por Passo Fundo, né? Porque os demais a gente não vai, é mais anterior, não vamos lembrar, né? Mas tem o quinteto aqui de Passo Fundo. Mas se num futuro vier uma proposta para você voltar a ser dirigente, tanto aqui no Passo Fundo quanto em outra agremiação aqui da nossa região, se é que já não aconteceu, pensa nisso, em voltar a se envolver com o futsal? Não, Cristian. Eu acho que assim, eu tenho um grande defeito. Eu fui muito intenso e sou sempre nas coisas que eu faço. E nesse período eu deixei muita coisa, não deixei para trás, mas assim, enquanto você está envolvido com essas situações, eu poderia estar com a minha família, fazendo outras coisas, curtindo meus filhos. E, infelizmente, eu me conheço. Eu não sei ser mais ou menos. Então, quando eu assumo um negócio desse tipo, então eu sei que eu vou privar coisas que hoje, para mim, são muito mais importantes. Mas foi bem importante para mim, porque eu precisava entender, de novo, se eu conseguiria fazer com a mesma intensidade de quando eu fui atleta, e tenho certeza que sim, absolutamente. Né? Fiz com a mesma intensidade, fiz com a mesma capacidade, né? E tanto que o time ganhou esses títulos que ganhou nesse período. Né? Foi o período da nova geração do Passo Fundo que mais ganhou títulos. Né? Enfim. Então, eu não voltaria, porque isso já serviu de uma experiência bastante boa, e me trouxe coisas muito boas, me trouxe também alguns descontentamentos, mas não é só de alegria, né? A gente tem que saber que é do jogo, né? Se tu andar não é só reta, tem curva e tu vai administrando, né? Mas, cara, não ficou nada pessoal com ninguém aí, nada pessoal. É que talvez às vezes nos conflitos as pessoas entendam que o conflito ele é um conflito pessoal. Ele não é pessoal, ele é um conflito de ideias. Eu quero chegar daqui, eu quero chegar lá. Não, mas, cara, então tu não serve. Não, mas eu não estou dizendo que tu não serve pela tua pessoa. Eu estou dizendo que tu não tá alinhado com essa ideia. Sim. Tá, mas então, quem sabe, vamos dar uma chance melhor. Então, vamos lá, vamos de novo. Mas não está alinhado, então não dá. E aí, esse que foi, e talvez a maneira de a gente colocar, porque, enfim, né, eu também sou um cara que eu sou muito, eu não fico, não é da minha personalidade ficar, eu não fico alisando muito. Se eu tenho que dizer, eu digo, e isso às vezes cria bastante conflito, porque as pessoas, às vezes tu quer dizer uma coisa e da forma com que tu diz se interpreta a outra, e daí vira uma confusão. Então voltar eu acho que não. Mas é uma passagem, além de vitoriosa, eu vejo hoje, né? A gente acompanha e assiste Liga Nacional, tem vários jogadores que passaram por aqui, né? Que estavam no Passo Fundo, o próprio Juninho está lá no Campo Mourão, foi para os playoffs da Liga, jogadores, o Levi foi campeão agora, o Farinha perdeu a final para o Levi, o Ribeirão estava na semifinal, se eu não me engano. Quando eu trouxe o Levi, essa história é boa, quando eu trouxe o Levi, porque pra gente também que estava começando, assim, cada jogador que a gente conquistava e trazia, conquistava no sentido de contratar, era uma realidade, não é? Porque nós estudávamos o jogador.
Quando eu botei o Levi ali, no grupo de conselheiros e tal, veio um conselheiro que falou assim, mas o que é esse Levi aí? Temporada passada fez 6 gols, o que querem trazer esse Levi para cá? Tu entendeu? Calma. Né? Então, daí o cara Sim. é isso aí, foi campeão da Liga. Calma. Né? O Farinha também. O Farinha foi Liga... Primeiro ano nós botamos 3 na Liga Gaúcha. 3 na Seleção Gaúcha. Ah, sim. Sim. Isso. Farinha, Dilvo, que daí desistiu. Isso. E aí entrou o Radaeli. E entrou o Radaeli. Então foram 3 Isso. jogadores na Seleção da Liga. Então isso tudo é o que é? É sorte? Não é sorte. É claro que não é sorte. Isso é construção. Né? E construção alinhada, treinador, departamento de futebol. Porque às vezes o Juninho trazia um jogador, tá louco, uma vez ele trouxe um jogador, esse cara é bom, não sei o que, 37 anos. Não vamos trazer, não queremos jogador assim. É muito velho. Mas é um craque. Não. Entende? Sim. Então, porque daí você divide a responsabilidade também. Porque se o time não vai bem, tem parte minha, tem parte do Alexandre, tem parte, se a contratação, como eu falei, do Léo Catolé, nós trouxemos, na época foi eu e o Thiago. Mas é responsabilidade nossa também. Né? Eu não compactuo muito com esse negócio assim, contrata o treinador e deixa ele fazer o time. Não. A não ser que tu não tenha departamento de futebol atuante. Ou que tenha um departamento de futebol que é de fachada e que não conhece o métier do negócio. Aí tudo bem. Aí, a lei do menor esforço, deixa o treinador fazer. Sim. Mas o treinador pode estar aqui esse ano e no outro não está mais. Exato, e aí tu acaba ficando com a herança dele. Não, tu fica com a herança e daí, na verdade, tu não tá fazendo aquilo pela comunidade, tu tá transferindo para alguém fazer da forma que ele acha melhor. Sim. Quando a gente está envolvido, a gente consegue fazer através do pensamento comunitário. Né? Vamos lá, teu 5? De Passo Fundo? De Passo Fundo. Dos times ali da UPF. Cara... Primeiro, antes, tu acha que o Giba te colocou de pivô no time dele? Eu não sei se ele me colocou, mas eu colocaria ele. Eu colocaria. O Giba foi um grande jogador. Ele era mais franzino, mais rápido, marcador, fazia pivô. Cometendo injustiças, tá? Sim. Vai ter que ser assim. Naturalmente vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Tem que escolher, não adianta. Goleiro, Glauco e Luciano. Um cada tempo. Um cada tempo. Um cada tempo? Não. O Luciano. Um cara ágil demais, assim, né? Luciano, Gelson, Tete, Giba e Mateu. Olha aí, ó. E o técnico? Técnico? Todos tentaram me dar umas rasteiras, porque eu estudava, né? Mas, cara, o treinador, assim, assim, é um voto de... nós tivemos vários aí. Teve o Banana, teve o Foca. Eu vou ficar com o Clair Halber, técnico da Série Prata. Isso. Ele que começou a construir essa história. Eu tenho para mim é uma memória do Capingui quando criança, o grito do Foca. E Mateu! Impressionante. Era o marcante. Para curiosidade, né? Mas, só troca o goleiro, o teu quinteto com botou o Glauco. O Giba botou o Glauco, o Gelson, Tete, e aí ele coloca o Nê ali, né? Ou ele ou o Nê. Fala do Xoxo também, mas o Mateu. O Xoxo, ele assim, é que o Xoxo ele deslanchou depois. Que ele vai para a seleção. Ele vai para a seleção. Depois que ele saiu, ele deslanchou, né? Então na época de Passo Fundo eu acho que tá bem essa. Tá um time forte. Alinhado. Tá bem alinhado mesmo. O time é forte. Porque a gente troca o goleiro, mas, né? Sim, não, mas aí por uma figura por outra, né? O Glauco, o Luciano. Sim. Depois teve o Leandro aqui, que foi um grande goleiro também. Sim. O Leandro, o cara começou com a parte dos pés, o Leandro chutava muito. Assim, cara, bem... E o Gelson, o chute mais forte que tu viu? O Gelson, cara, uma vez eu vi ele... Pode contar aqui? Pode. Uma vez nós estávamos jogando uma semifinal, Perdigão e Guarani de Espumoso. Né? Primeiro jogo lá em Marau. Fomos para o jogo, o Gelson adversário. Eu, pivô ele fixo, dei uma encontrada no Gelson. O Gelson não, né? Tu falava oi pra ele e saía palavrão só do oi, só do bom dia, né? Então eu dei uma encontrada nele, o Gelson me encheu de coisa, me prometeu, né? E aí teve uma falta, assim, e eu fui pra barreira, cara.
Daí sabe quê? aquela, né? Eu disse, não, quê? agora não dá pra pipocar pra barreira. Se eu sair, vai ficar pior, né, cara? Me protegi de tudo que é O jeito. que ele prefere fazer, o gol ou dar a bolada? Tá bolada. A bolada. E ele veio e... Mas deu um chute, cara. Eu só assim, eu vi uma subiu assim, aí pegou em mim. Jogo da volta. Daí empatamos aqui. Jogo da volta, ganhamos lá 5-2 o jogo. Fui muito bem no jogo. Acho que eu fiz 3 ou 4 gols no jogo. Quando eu fiz um dos gols, o terceiro, eu girei em cima dele. O Gelson achou que foi falta. E eu fiz o gol. E o Gelson saiu xingando o juiz, saiu xingando todo mundo. E o módulo de espumoso assim, né? A torcida aqui e aqui. A bola no meio. E o Gelson pega a bola, o gol para lá e a torcida para cá. E o juiz ali onde está o Christian. O Gelson pega a bola, virou pro juiz e deu um bico. Deu um bico. Olha que loucura. E o juiz fez isso aqui, esquivou. Atrás do juiz tinha um brigadiano com um bonezinho pra ele. Meu Deus. Pegou na cabeça, derrubou, cara. Expulso. O Gelson é uma figura. Nono, grande nono, Gelson. Cara que eu tenho maior admiração. Faz tempo que eu não vejo, mas um dos grandes nomes aí. Tinha muita raça. Às vezes o time estava mal, ele puxava no grito, dava uma bicuda pro alto, chutava o que tinha pela frente e o time erguia de novo. Ele tinha muito essa capacidade de resgate na força, né? Um resgate dinâmico, assim. Um cara, eu acho que jogaria em qualquer time, assim, pela personalidade, né? Pela personalidade. Que baita conversa, né? Que baita conversa. Baita conversa mesmo, né? Baita Sem conversa. palavras. Muito legal ter esses momentos contigo. Acho que a audiência também... Acho não. Tenho certeza que a audiência também curtiu demais. Né, reviveu o passado, soube coisas de um quase presente também, quem sabe um futuro por aí, do cara que talvez muita gente aqui em Passo Fundo, que a gente já conversou aqui também, considere o mais técnico jogador de futsal que Passo Fundo já teve aqui, né, de 95 para cá, digamos assim, tecnicamente falando, com a bola no pé, o pivô que fazia gol de cavadinha, impressionante. Né? Fazia gol de cavadinha. Isso era muito impressionante. Um cara que inspirou muita gente também, enquanto jogador, e que teve a sua escolha, e talvez por isso a torcida não pôde ver mais. Mas também são coisas da vida, e que bom para a medicina que ganhou um profissional de tal tamanho, de tal quilate. Né? Muito obrigado, Matheus, pela tua presença, pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui contar um pouco da tua história pra gente. É um grande prazer, né, poder falar com vocês assim, de forma bem espontânea. Agradeço muito as palavras. Eu acho que essa história está escrita e a gente tem que realmente, como ela tem algumas coisas de inspiração, jogar, estudar, educação através do esporte, resiliência. Eu acho que sempre é bom falar disso, independente de quem é o personagem, porque o contexto ele é importante. Então, agradeço muito o convite. Acho que falamos de coisas bacanas, mas também, em algum momento, um confessionário de algumas coisas que fazem parte do esporte. E fica aqui meu agradecimento aí a todos os conselheiros, os patrocinadores. Muitos deles eu visitei pessoalmente e que são amigos pessoais para poder também trazer para dentro do projeto. Sigam com o Passo Fundo Futsal. O projeto Passo Fundo Futsal é um projeto grande, é um projeto da comunidade. E aos atritos e as pessoas que tivemos ao longo do caminho, não existe atrito pessoal. O atrito e as confusões, os conflitos, eles foram em busca de um objetivo. Então, o Matheus, o departamento de futebol, o Flávio, o Alexandre, a gente não tem conflito zero pessoal com ninguém. O que a gente queria e sempre quis é um time forte, com objetivos. E, infelizmente, nós não conseguimos o nosso objetivo, que era levar esse time para a Liga Nacional. Conseguimos levar para o Campeonato Brasileiro. Mas o caminho trilhado tem disso. Pessoas vão junto, pessoas se abraçam e outras pessoas vão ficando para trás. Por N motivos, como aqui comentados, mas que faz parte da trajetória e fez parte desses nossos 2 ou 3 anos. Zero de arrependimento em relação ao projeto, ao que foi pensado e aquilo que foi planejado. Uma pena que teve um bom começo no sprint final, quando era para nós chegar para a Liga Nacional, na minha concepção, né? Infelizmente a gente caiu fora, mas torço para as pessoas que estão aí fazendo o esporte e acredito que
com bastante trabalho, bastante dedicação e resiliência, porque não é só assim, botar a bunda lá na cadeira e contratar. Tá na frente de um departamento, de um time que quer ser grande, exige muita dedicação, e isso eu posso falar de carteirinha. Obrigado. Sem palavras aí, Matheus, pela visita. Muito bom lhe ouvir, saber todas essas histórias de bastidores. A gente, transmitindo jogos, trabalhando, a gente conhece uma parte, né? Conhece o lado ali do que acontece dentro da quadra, e conhecer, saber dos bastidores também é muito importante. Então, obrigado mais uma vez. E todo mundo sabe da importância que teve essa sua passagem, né, desse trio aí, porque o Passo Fundo Futsal ele aparece num cenário onde não aparecia, ele cresce muito, né, e tenho certeza que o Passo Fundo Futsal tem muito potencial ainda pela frente para daqui a pouco estar numa Liga Nacional. Se inscreve aqui no canal, obrigado para você que nos acompanhou até aqui, nossos parceiros que são fundamentais, segue eles nas redes sociais também, Para Todos PF, Apostas Esportivas e o Bet77, tem o link na descrição para você começar a apostar, para você fazer o seu cadastro. E também a Santa Madre Cervejaria, Chopp é Santa Madre, segue no Instagram do Chopp Santa Madre, o link também está na descrição. A gente volta num próximo episódio com mais um entrevistado aqui no De Primeira.